hora. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre Egito. Sexto capítulo, sexto ano, Centro de Estudo Antenor Reis. Muito bem. Nós falamos na aula passada, então, nas duas aulas passadas, sobre a questão da pré-história, tá? Ou seja, o começo da arte. Vou tirar só o meu som aqui, para ficar mais fácil para vocês. Tá? Porque acho que está duplicando. A página, para quem está com o livro, página 41. Pronto, eu acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu botar o áudio aqui para escutar vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu me ouço. Então, deixa eu botar para cá. E vamos lá. Página 41. Ok? Então, vamos embora. Egito Antigo, arte para a eternidade. Tá? A civilização do Egito Antigo foi uma das sociedades mais desenvolvidas da antiguidade. Em cerca de 3.000 anos a.C., os egípcios já tinham uma estrutura surpreendente. Edificações como as pirâmides de Gizé, classes sociais definidas e uma escrita complexa. Lembrando, eu cheguei a falar com vocês nas últimas aulas que existiram dois tipos de escrita no Egito Antigo. Existiu a escrita hieróglifa, certo? Hieróglifa, que é a escrita dos mortos, e a escrita demótica, que é a escrita dos vivos, tá certo? Bom. Sim. Diga? Não. Tranquilo. A civilização egípcia era influenciada por sua crença religiosa, desde a sua maneira de representar a figura humana até suas construções arquitetônicas. Certo? Então, vamos lá. Quando você trabalha essa ideia do Egito Antigo, a primeira coisa que você lembra é o quê? É a ideia das tumbas. Eu lembro de pirâmide. Então, por exemplo, uma tumba egípcia, tá? Uma tumba egípcia, ela vai ter o quê? Ela vai ter, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tentar ampliar isso daqui só com uma imagem. Tá? Ela vai tentar o quê? Tá meio horrível a imagem aqui. Página 41, tá, gente? Página 41. Então, você vai ter o quê? Você vai ter a parte onde vai estar o sarcófago, tá certo? E a pintura hieróglifa. A pintura hieróglifa. Essa pintura aqui que vocês estão vendo, dentro da tumba, é uma pintura não para os vivos, mas é uma pintura para os mortos, onde o que acontecia? Eles acreditavam, assim como a gente, na vida após a morte. Na vida após a morte. Então, o que vai acontecer? É da turma passada. Ele só esqueceu de sair. Então, não se preocupe, não. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar, e quando morto o faraó, ou a família do faraó, levantar para o julgamento de Anubis, tá? O julgamento de Anubis, ele vai ver a vida dele escrita aqui nas paredes. Ele vai ver a vida dele escrita nas paredes. Para quê? Para ele saber o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim em vida. Tá? Na hora do julgamento lá e tudo mais. Bora voltar para cá. Aí vem aqui. Deixa eu botar aqui a imagem da página. Professor Yuri está perguntando qual é a página. Página 41. 41 ainda. 42 não. Qual é? Página 41. Então, olha só, bora lá. Vocês estão vendo aí a imagem das pirâmides, certo? Da necrópole de Gizé. Necrópole era
a cidade dos mortos. Acrópole, a cidade dos vivos. Tá? Então, aqui é a necrópole de Gizé. Tranquilo? A imagem dessa página mostra as pirâmides de Gizé. Você conhece essas pirâmides? Com qual finalidade elas foram construídas? Eu já acabei de falar. Qual é a finalidade das pirâmides? É da cidade dos mortos, para enterrar eles para ver a vida deles. Era a cidade dos mortos, onde se enterravam os mortos, tá? Na verdade, aqui os faraós, tá certo? Porque são hieróglifos. A dos vivos. Entendi? Qual era a cidade dos vivos mesmo? Acrópole. Não tem aquele colégio Acrópole? Eu acho que ainda tem, não sei. Lá na 1º de dezembro? Na João Paulo II? Pois é, Acrópole é a cidade dos vivos, Necrópole é a cidade dos mortos. Tá? Então, gente, vamos lá, vamos lá. Então, o que são hieróglifos? Eu acabei de mostrar para vocês agora o que são os hieróglifos. Aqui. Deixa eu tentar botar rapidinho para ti aqui. Cadê? Abrir imagem nova aqui. Aqui, ó. Tá ok, tá certíssimo. Mas olha só, para que servia mesmo os hieróglifos, que são essas pinturas aqui? Para eles verem a vida deles? Para os mortos, quando acordassem para o julgamento, verem a vida deles, ok? Qual julgamento? Então, só oi? Qual julgamento? O julgamento de Anubis, aquele que eles tiravam o coração e colocavam na balança para ver se o teu coração ficava mais leve ou mais pesado que a pluma de Maat, que era a deusa da justiça. Se o teu coração fosse mais pesado que a pluma, você voltava para o mundo dos vivos como um zumbi, uma múmia. Aquela dos filmes. Cérebro. Mas se se o teu coração fosse mais leve do que a pluma, que era bem difícil, você ia para o campo de Junco, que era o paraíso egípcio. Tá certo? Então aqui vocês estão vendo um passeio virtual, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar para deixar com vocês sobre uma exposição egípcia lá em Curitiba. Tá? Onde você vai ter o quê? Aqui você vai ter a Câmara dos Mortos, uma reprodução da Câmara dos Mortos com as passagens da vida do faraó Tutmés IV. Tutmés IV. Deixa eu voltar para cá, então. Voltar para a nossa imagem das pirâmides. A religião tinha um papel fundamental em todas as áreas da civilização egípcia. Social, política, econômica, artística e cultural. Com o culto a vários deuses. Você conhece algum deus do Egito Antigo? Alguém conhece? Não. Não. Então, bora conhecer rapidola aqui. Deixa eu ver se ainda lembro. Por exemplo, vamos lá. Eu quero bolsa. Esse primeiro aqui, só para a gente ter essa noção. Quem são os deuses egípcios? Ou alguns deles. Nós temos, por exemplo, Amon-Ra, ou Ra-Tum, que é o primeiro deus do panteão, que é o pai dos deuses. É representado com o sol com a cabeça de uma ave de rapina. Se estivesse na frente. E agora eu não quero bolsa. No lugar da própria cabeça. Para os egípcios, os faraós era a reencarnação do deus Ra. Tote, filho de Ra, patrono da lua, deus da sabedoria e da cura. Bom dia. Bom dia, papai. Possui corpo humano e cabeça de ave. Sekhmet, chamada de deusa poderosa, filha de Ra, deusa da destruição e protetora do sol. Tem a cabeça de leão e corpo de mulher. Osíris, o mais importante... Diga. Que horas vai acabar nessa aula? 9h30, 9h40, por aí. É rapidinho, é só a gente passar isso daqui e a gente está liberados. Vocês vão ter outra aula? Não sei. Sim, redação. É redação. Tá, então, redação, então, é 10 horas da manhã a próxima aula, tá?
Osíris, o mais importante descendente do deus Ra. Osíris foi o primeiro faraó egípcio. É o deus do julgamento da vida após morte. Olha aqui. Após o falecimento, os homens têm seu coração pesado para determinar a quantidade de benfeitorias realizadas ao longo da vida, o chamado Tribunal de Osíris. É Deus, o Deus é filho de Geb, Deus da terra, e Nut, deusa do céu. Casado com sua irmã Isis, deusa do amor e da fertilidade e da magia, e pai de Horus, deus do céu. Isis, esposa e irmã do deus Osíris. Isis é a deusa da fertilidade, do amor e da magia, descrita como piedosa e protetora. A deusa é representada com corpo humano e asas de águia. Eles podiam se casar. Os deuses, sim. Os deuses, sim. Aqui é diferente da mitologia grega, que todos, tirando Poseidon, são filhos, e Hera também, claro, são filhos de Zeus. Tá? Mesmo eles sendo irmãos. No caso aqui, sim, eles poderiam se casar mesmo sendo irmãos. Horus, deus dos faraós e das famílias. É filho de Ísis e Osíris. Após o assassinato do pai, Horus luta pelo trono com seu tio Sete. É representado com a cabeça de falcão e o corpo de homem. Inclusive no filme Deuses do Egito, ele fala do Horus, do Sete, se eu não me engano, do Anubis e da Isis. Da Isis, tá? Que, na verdade, aqui é esposa e irmã de Osíris e mãe do Horus. Aliás, o Horus é filho da Isis. Então, no filme, ele vai procurar a mãe. Enfim, isso aí, quando vocês assistirem, vocês vão ver. Hathor. Qual é o nome do Esposa filme? de Horus. Deuses do Egito. Deuses do Egito. Hathor, esposa de Horus, é a guardiã das mulheres e dos amantes apaixonados. É representada com o corpo de mulher e orelhas ou cabeça de vaca. 7. Deus do caos, das guerras, da escuridão, da inveja e da traição. Quem é esse deus na mitologia nórdica? Pessoas do Loki. Tá? Irmão de Osíris, Sete. Assassino irmão, pois Osíris teria engravidado Neftis, esposa de Sete. É representado com a cabeça de um tamanduá. Neftis, irmã de Ísis, Osíris e Sete. Neftis é a esposa de Sete, deusa das terras áridas, dos desertos e da morte. Neftis era considerada infértil, no entanto, teve um caso com Osíris e engravidou de Anubis. Assim, foi descoberto que Sete não poderia ter filhos, que causou ele do deus do caos. A deusa tem características humanas e assume a forma de águia. Anubis, deus dos mortos e doentes, responsável por conduzir as almas após a morte. Filho de Neftis e Osíris, foi responsável pelo embalsamamento e mumificação do corpo de Osíris, representado com corpo humano e cabeça de chacal. Então aqui, gente, são os principais. Existem outros, como... tá aqui. O Deus da sabedoria. Como a própria Maat, que não está aparecendo aqui, que é a deusa da justiça. Tá certo? Então, bora lá. Vou deixar esses principais deuses para vocês também. Deixa eu pegar logo aqui. Eu acredito na justiça. Vou deixar aqui. Isso daqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então não se preocupem muito. Eu vou deixar como semana passada lá no grupo, tá? Pronto. Acho que todos estão aqui. Vamos voltar para cá, então.
A arte e a crença na eternidade. O Egito Antigo é conhecido por seu desenvolvimento tecnológico, artístico e social. A civilização egípcia foi estudada pelos gregos e assim teve grande influência na Antiguidade Clássica. A organização da sociedade, a concepção de mundo e as manifestações artísticas e a vida cotidiana no Egito Antigo se fundamentam na religião, certo? Então, tudo é baseado na questão da religião aqui no mundo egípcio. Davam características de humanos e de animais e regiam as ações humanas, comandados pela voz suprema do faraó, que governava o Egito e era visto como uma divindade. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e construíam sua civilização com base nessa crença. Os principais edifícios, pinturas, esculturas e trabalhos com metais eram destinados à imortalidade dos indivíduos poderosos. As pirâmides de Gizé, apresentadas na abertura do tema, são construções mortuárias que eram destinadas a receber o faraó e sua família. Para os egípcios, a vida depois da morte era mais importante do que a vida presente. As salas que recebiam os corpos mumificados dos faraós, com objetos feitos de materiais preciosos e oferendas de alimentos. As construções egípcias eram sustentadas por grossas colunas ornamentadas, com desenhos e inscrições em baixo relevo, como as observadas na imagem A. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na imagem A. Tá certo aqui, ó. Que é a imagem das colunas do templo de Karnak. A escultura era a parte integrante de várias edificações egípcias, como as que podemos observar na fachada externa do templo e aqui. Do templo de Karnak. Que foi construído para o culto dos deuses Amon-Ra, Mut e Kespsikis. E foi durante muito tempo a principal local de rituais e devoção religiosa da religião. Agora, página 42, indo para 43. Recapitulando tudo que a gente viu aqui, que eu fiz a leitura, tá? O Egito Antigo ele é reconhecido por todas as culturas por conta do seu desenvolvimento tecnológico, artístico e social, apesar da arte ela não ter tido nenhuma durante todo o período que ela foi usada, teve grande influência na Antiguidade Clássica, por ser da forma clássica. Tanto é que culturas gregas, do chamado período arcaico, elas são baseadas aqui nas esculturas egípcias, tá certo? Eles acreditavam na vida após a morte, tá certo? Então, é aquela questão do julgamento, do fundamento, o julgamento de Anubis, tá? De Osíris, julgamento de Osíris, onde eles vão tirar o coração, e dentro do coração eu vou ter o Ka, que é a alma. Então, quando você entrar, seja no Uber, seja no carro de algum parente seu, de algum conhecido seu, que seja o Ford Ka, você vai falar, eu estou entrando no Ford de alma, porque Ka, em egípcio, significa alma, assim como o Ki, na cultura oriental, que é a força espiritual, tá bom? Vida fundamentada na religião, com deuses antropozoomórficos. Então, os deuses, eles vão ser o quê? Eles vão ser melhores características humanas. Agora a gente está na 42, indo para 43, tá? Com as melhores características humanas e as melhores características animais, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui, no outro local, a imagem desses deuses. Rapidinho. Então, o que vai acontecer? Nada. O que vai acontecer? Basicamente, os deuses egípcios, assim como alguns, ou a maioria dos deuses das culturas orientais, eles têm essa questão das características humanas e características animais. As melhores características humanas e as melhores características animais. Por exemplo, Ganesha, na cultura indiana, na cultura hindu, que é um ser metade humano, com cabeça de elefante. Se eu não me engano, Ganesha é essa.
Tá? Então, deixa eu só entrar aqui rapidinho. Eu acho que eu tenho essa... Melhor do que essa coisa branca aqui que vocês estão vendo. Tenho sim. Parte para a eternidade, não é? Tá bem aqui, ó. Então eu vou deixar com vocês, esse link aqui, tá? Bom, bora lá. Aqui no caso, então, vocês estão vendo a da deusa Maat, levando cá para o mundo dos mortos, tá? Então deixa eu ampliar aqui rapidinho. Sim. Maat é essa aqui que é a metade águia e metade humana, tá certo? O Ka é esse negócio que ela tá na pata aqui, segurando, que é a alma do faraó. Tá certo? Bom, aqui eu tenho alguns deuses, deixa eu ampliar. Então, por exemplo, Osíris, que é o verde. O Osíris, o Ptah, Sekhmet, tá? O Osíris, deus da vida e morte. Ísis, deus da maternidade, mágica e fertilidade. Horus, deus da vingança, céu, proteção e guerra. Tote, deus do conhecimento e sabedoria. O Amon-Ra, pai dos deuses, deus do sol. Da tempestade, do deserto, do caos, da mentira. Rei dos deuses e deus dos ventos. Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade. Então, que Ptah entre vocês. Hathor, deusa do céu, do amor, da beleza e da música, esposa de Osíris, de Sete. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e do embalsamamento. E Maat. A Maat aqui que eu falei para vocês, tá? Aquela primeira, essa aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, Maat, tá? A pena dela é que tinha a ideia do quê? A ideia de julgamento. O teu coração, o teu Ka deveria ser mais leve que a pena dela. Maat, Deus da verdade, da justiça e da retidão, da ordem. Tá certo? Bom, aqui nós temos, deixa eu ampliar aqui pra gente, a figura das pirâmides, tá? Que todo mundo conhece como sendo a morada dos mortos, da necrópole, não sei o que e tudo mais. E aqui eu tenho na frente... Assim, eles imaginavam isso, tá? Assim como na Grécia eles diziam que os deuses assumiam características humanas, no Egito Antigo eles também diziam que os animais, por isso o gato é tão cultuado, os pássaros são cultuados, que é extremamente difícil ter um pássaro no deserto, são representações dos deuses, tá? Então aqui, ó, por exemplo, não, eles não eram falsos, mas aqui eles acreditavam, eles pegavam as melhores características humanas, misturavam com as melhores características animais, tá certo? Então eles pegavam o melhor dos dois mundos. A esfinge aqui na frente, que vocês estão vendo, tá, que é o Quéops, que é o Khephren, perdão, o Khephren, o faraó Khephren, ele é o guardião da necrópole. Ele é o guardião, é ele que, por isso que nos filmes você tem que passar pela esfinge, não julgamento, mas pela batalha não. Tu tem que passar pela esfinge para poder entrar no Vale dos Mortos. Por quê? Porque ele é o guardião da necrópole. E antes das pirâmides, você tinha o quê? As chamadas mastabas, que era o começo da pirâmide, tá certo? Então aqui eram como se fossem templos com a base da pirâmide somente. Para trabalhar o quê? Também essa questão mortuária. Mas as mastabas, elas também eram usadas nas acrópoles. Lembrem, necrópole, mundo dos mortos, acrópole, mundo dos vivos. Ok?
Por enquanto, página 43, tá certo? Onde a gente vai falar da técnica do baixo relevo. Então, o trabalho dos artesãos recobre paredes e colunas das edificações, com desenhos e escritas em hieróglifos feitas em baixo relevo. As inscrições em baixo relevo são encontradas desde a pré-história, mas foi a escultura de baixo relevo dos artesãos egípcios que revelou o domínio técnico e a precisão dos desenhos. Aqui vocês podem fazer uma atividade, tá? Onde vocês vão precisar de cerca de 1 quilo de um bloco de argila, tá? Então vocês vão pegar essa argila, vão fazer um bloco, uma pasta com 1,5 cm de altura e deixar mais ou menos secar, certo? E com instrumentos para argila como uma esteca, mas pode ser também um pedacinho de um graveto de churrasco, vocês vão fazer o quê? Vão criar uma escultura de baixo relevo, trabalhando detalhes e a composição da placa. Depois que ela secar totalmente, você vai me mandar a foto, tá? Como atividade. Página 43. Tá? Página 43, tá? Bom, aqui a gente encerra a primeira parte da nossa aula, tá? E nós entramos na segunda, que é a questão da figura humana no Egito Antigo, tá? Nós já sabemos que a figura humana, a arte egípcia, ela vai estar ligada a crenças e preceitos religiosos, onde vai ser de suma importância o papel dos artesãos e escribas. Tudo aqui, tudo vai ser feito de forma anônima, tá? De forma anônima, utilizando a técnica do afresco. O que é a técnica do afresco? No Renascimento, que é um pouco tempo depois, é você pintar sobre a argamassa ainda molhada. Aqui eu vou pegar os pigmentos, certo? Eu vou misturar com gordura de animais, dos mortos e tudo mais, e eu vou começar a pintar. Tá certo? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho da ideia da lei da frontalidade, tá? Aqui vocês têm a imagem de um escriba que ele conseguiu, pelos trabalhos colocados ao faraó, uma tumba só para ele. Então aqui ele vai mostrar o quê? A vida, como eu falei, né? A pintura das tumbas mostra a vida das pessoas, tá certo? As partes boas e as partes ruins. Então aqui mostra uma cena de caça, certo? Uma cena de caça lá na vazante do rio Nilo, tá certo? Porque quando vazava, secava o rio, as margens, elas ficavam próprias para agricultura. Então aqui do lado você vê o junco, tá certo? Que vai fazer o papiro, que é o responsável por você criar o papiro. Bom, só que isso daqui era trabalhado a partir da lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Você vai ter rosto, pernas e pés de perfil e olho e tronco de frente. E essa lei da frontalidade, ela vai representar a pessoa a partir do seu ângulo mais expressivo. Ou seja, você vai mostrar a pessoa no seu com o melhor reconhecimento. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho uma cicatriz na cabeça. E a minha cicatriz ela é mais visível Professor, outra parte que você disse na página 43. Oi, não entendi. Abaixo. A página 43 é para mandar qual dia? Página... O que é papiro? Trabalho. Gente, rapidinho. Deixa só eu sair e voltar rapidinho aqui, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês. Só um segundo. Então, galerinha, já comeram hoje? Acabou a Não, manteiga. porque o papel com batatinha. Acabou a manteiga. Toda vez que eu puxo assunto é só falando se a gente já comeu hoje ou algum tipo. Estão tudo esfomeados. Acabaram a manteiga aqui de casa. Acabaram a manteiga. O meu Até que eu vou comer agora.
Come manteiga. Fica com fome. Come manteiga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é a parte do não tem manteiga? Qual foi a pergunta, por favor? Ovo. O que é papilo? É o quê? Que bom que ele está bem também. Me fizeram duas perguntas, uma no chat, Pergunta, professor, se eles já comeram? tá? Uma no chat e uma tá no. Deixa eu ver quem era. Não sei se foi Edivaldo, acho que não. Tatiana. Professor, Oi, André, foi André. Mas pode falar. a página 43 da atividade é para entregar qual dia? Vocês podem, eu posso deixar 2 semanas para vocês. Posso deixar 2 semanas, tá? Sem problema. Então, me fizeram 2 perguntas. André, acho que você fez a pergunta. Você estava falando, eu não consegui te ouvir. O que foi? É da página 43 da atividade. Beleza, então, e me fizeram uma outra pergunta também. Ah, tá, então fala, por favor. O que é papilo? Pode falar. Oi? O que é papilo? Papiro. O papiro, ele é um tipo de papel, certo? Criado pelos egípcios. Foi o primeiro tipo de papel onde eu pegava esse junco, certo? E eu prensava para fazer como se fosse um pergaminho. Fazer como se fosse um pergaminho. Pergaminho de planta. Porque o pergaminho, lá na Idade Média, como a gente vai ver, ele é feito com couro. Uma couro de animal. Tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem para você. Peraí. Por exemplo, olha só, aqui, ó. O papiro, ele é uma planta, certo? Só que dessa planta aqui, tu vai tirar a fibra dele, tu vai conseguir o papel. Esse tipo de papel aqui mais grosseiro, tá? Isso é um papiro. Tá? Tá, ok, então. Bora voltar para cá, então. Só para a gente finalizar. Então, todo desenho aqui no Egito Antigo, ele vai trabalhar com essa ideia da lei da frontalidade, tá? Que é para representar o melhor ângulo. Eu estava comentando com vocês antes de falar da escultura. Vocês sabem que eu tenho uma cirurgia que é bem visível do lado direito. Tá? Do lado direito. Então, se fossem me representar, iriam me representar olhando para o lado esquerdo, ou seja, eu já estaria morto, olhando para o lado esquerdo, mostrando a minha cicatriz. Tá certo? Ou então eu estaria olhando para o lado direito, vivo, com a cicatriz do lado oposto. Por quê? Porque é a cicatriz que vai representar quem eu sou aqui no mundo egípcio. E se vocês pararem para pensar, não sei se vocês... Pablo, vamos lá. Pablo, como é que aquelas pessoas que são deficientes auditivos, que falam pela Libras, eles representam um nome, representam uma pessoa? Vocês já viram como é que ele representa uma pessoa? Sim. Eles não fazem o alfabeto, por exemplo, Rafael, eles não fazem o alfabeto de Libras. Não. Eles pegam uma característica minha, no caso é a cicatriz na cabeça, fazem um símbolo que é professor, no caso eu já tive alunos que eram... Então eles fazem um símbolo que é professor, então eles faziam esse símbolo e faziam assim. Ou seja, professor Rafael. Por que Rafael? Por conta da cirurgia na cabeça. Então, os egípcios, com a lei da frontalidade, eles trabalham do mesmo jeito, só que eles não fazem, não tem libras, não existia. Eles faziam através do desenho. Então, eles mostravam essa característica visual da pessoa. Mais visual da pessoa, tá certo? Bom, a escultura aqui também, tá? Lembra o que eu falei? Entendeu, Juan? Entendeu? Entendi. Tá bom, então. Obrigado. Então, assim, lembra que eu falei que a escultura egípcia,
ela vai... como é que se diz? Ela vai influenciar a escultura grega. Bora ver como é que era feita a escultura egípcia. Aqui eu tenho a cabeça do escriba sentado, tá? Do escriba sentado. Então, a escultura egípcia, ela vai apresentar rigidez, tá certo? Ou seja, ela não vai ter movimento igual a escultura grega da fase clássica, tá? Então, ela vai ter uma preocupação em representar a estrutura anatômica humana e feições de personalidade. Lembra que eu falei de representar lá na pintura, a cicatriz? Gente, deixa eu só falar um negocinho com vocês. Tudo que vocês estão fazendo aqui está sendo gravado. Então, se a direção ela quiser chamar a atenção de vocês, ou chamar a minha atenção por conta das coisas que são colocadas no chat, eu não vou poder fazer nada. Porque alguns de vocês estão brincando no chat. Então, bora dar uma parada. Já eu estou terminando, aí vocês conversam entre si aí pelo Meet, tá? Então, bora lá. Depois vocês brincam, não é uma chamada de atenção. Eu estou preservando vocês e me preservando também, tá certo? Então, bora lá? Gente, então olha só. Então a escultura, ela vai apresentar essa... Não tem problema, não tem problema. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, tá? Página 43, 44. Sim. Tá bom? Não estou chamando a atenção de ninguém, não estou brigando com ninguém. É o seguinte, então, como eu falei, né? A escultura, ela vai apresentar também esses traços de característicos, sejam eles da personalidade, sejam eles da estrutura anatômica, ou seja, do corpo. No meu caso, era a estrutura anatômica com a cicatriz, tá certo? Então, aqui, outra coisa, as posturas, a forma como a escultura é feita, ela vai representar a casta, o nível social de cada um. Aqui no Egito Antigo, você não podia ter essa mobilidade social. Se eu nascesse escravo, eu ia ser escravo pelo resto da vida. Se eu nascesse escriba, eu poderia ser escravo. Mas eu nunca ascenderia a questão de ser um faraó, de ser um filho de Deus, a reencarnação de Osíris, tá? Então, bora lá. Que foi uma imperatriz, tá certo? Salvo me engano, é Nefertiti IV. Nefertiti IV. Então, percebam a postura dela, a postura austera, de seriedade dela. Claro, é um busto, então não tem muito o que se mostrar. Mas as feições dela, elas são trabalhadas de forma a lembrar a rainha, a imperatriz. Tá certo? Diferente, aqui é uma outra visão, tá? Para vocês verem que não é apenas o rosto, mas o tridimensional aqui é trabalhado, tá? No caso aqui é da Nefertiti IV, tá? E aqui, que eu já tinha mostrado lá no início desse tópico, é o escriba sentado, tá? Então, o escriba sentado, ele vai mostrar também as feições da fisionomia para reconhecer o representado. No caso aqui, não é um representado em específico, mas é a posição de trabalho dele, tá certo? A posição de trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, o escriba sentado, tá certo? E aqui é uma outra versão do escriba sentado. Percebam as duas formas dele estar sentado, tá? Deixa eu pegar aqui, olha só. Aqui ele está no chão, trabalhando, tá certo? Nessa outra aqui, perdão, ele também está trabalhando sentado no local, tem o demótico bem aqui no fundo, tá? Só que ele está sem cabeça, foi encontrado sem cabeça, tá certo? Mas sempre vai representar essa ideia do que, no caso daqueles que não eram da casta superior, o que ele fazia em vida, qual era o trabalho que ele fazia em vida, tá certo? Bom, agora a gente volta aqui para o livro só para finalizar, tá? E depois vocês fazem as atividades e me entregam, tá? Figura humana no Egito Antigo. A
parte da civilização egípcia tinha profunda relação com as crenças e preceitos religiosos. Os artesãos responsáveis por sua criação dominavam técnicas de escultura, vocês podem ver aqui, tá? Deixa só eu voltar aqui para o nosso meeting. Parar a apresentação. E vamos lá. Então, os artesãos responsáveis por sua criação dominavam técnicas de escultura, pintura e desenho. Trabalhavam seguindo orientações e padrões religiosos. Os artistas não assinavam suas obras, eles as executavam de forma anônima, respeitando regras estabelecidas para as representações. É aquilo que eu falei para ti, certo? A forma como você vai representar a casta superior sempre é séria, austera, tá certo? Representando respeito. Quando você trabalha as outras castas, você vai representar não a pessoa, mas você vai representar o trabalho dela. Os guerreiros vão ser representados em posição de batalha. Os escribas, na posição de trabalho. Os escravos foram pouco representados, mas sim, foram representados. Também você pode trabalhar essa ideia de trabalho forçado, tá certo? Trabalho, entre aspas, forçado. As cenas retratadas nas pinturas, esculturas em baixo relevo, nos desenhos feitos em papiros, seguiam os preceitos religiosos e eram voltados à sua divulgação e compreensão. Para evitar confusões com representações naturalistas, construía-se a figura humana de acordo com uma convenção que não iludia o observador com uma cópia da realidade. Então, eles não representavam a pessoa, representavam traços dessa pessoa. Observe na imagem a seguir, que a gente viu anteriormente, tá? Página 44, Juan, isso mesmo. Como as figuras humanas representadas no afresco apresentam rigidez e são desenhadas da mesma forma. Elas eram representadas com base na lei da frontalidade, segundo a qual o rosto, as pernas e os pés eram desenhados de perfil, e o olho e o tronco de frente. Note que, na imagem, mesmo os animais e as plantas apresentam certa padronização e rigidez em seus desenhos. No Egito Antigo, os objetos, os seres humanos e outros seres eram representados a partir do seu ângulo mais característico e de mais fácil reconhecimento. A escultura da figura humana no Egito Antigo também apresenta certa rigidez, mas em algumas obras há mais soltura. A observação da estrutura anatômica humana e das feições da personalidade retratada, como no busto da rainha Nefertiti, no alto à esquerda, que foi aquele que nós vimos lá na apresentação, mostra a preocupação em reproduzir a forma e em detalhar a fisionomia. Já nas esculturas tudo assentado, são trabalhadas da mesma forma. Assim como o busto da rainha Nefertiti tem uma postura mais austera e aristocrática, típica da realeza, a escultura ao estudo assentado identifica a posição social da figura, representada ou retratada em sua posição de trabalho. Bom, gente, é o seguinte, nós vamos finalizar, então, nossa aula agora, tá? Alguma dúvida? Antes que vocês perguntem, tá? Eu preciso que vocês façam, para me entregar hoje, tá? Mais tardar amanhã, tá? Tudo bem? O checagem, tá? E checagem, de sua vez, o segundo olhar. Tá bom? Então, aí vocês... Vamos fazer chamada? Vou fazer agora. Tá? Então, vamos embora lá. Alessandra, você está aí? Presente. Alice? Alice Dumont? Tá? Outra coisa, conforme for falando, você pode sair, tá? Então, a Alice e a Alessandra podem sair. Alice Fonseca. Presente. Ana Cláudia? Pode sim. Obrigado. Arthur, você está aí? Presente. Emily? Presente, professor. Enzo? Tchau, professor. Presente. Muito obrigado. Obrigado também, Enzo. Estevão? Presente. Tchau, tio.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gabriel, assisto sim. Tchau, Estevam. Obrigado. Tchau. Gabriel. Tchau, tchau. O senhor assiste Cobra Kai? Assisto sim. Só parei no 6º episódio da primeira temporada. Gabriel. Sim. O primeiro que eu assisti. Heloísa. Sofia. Presente. Obrigado. João Paulo. Presente. Juan Pablo. Presente. Obrigado. Kevin Augusto. Presente. Valeu. Manuele. Faltou. Manuele, ok. Natália. Presente. Paulo Luigi. Susan. Faltou. Tá bom. Susan. presente. Ok. Presente. Obrigado. Vitor Caio. Presente. Obrigado. Yasmin e Yuri. Aqui. Yasmin, ok. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tá certo, então, gente. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje, tá? Emanuel, eu já botei o teu aqui também, tá? Já botei. E salam aleikum.